Existe uma grande expectativa para a posse do presidente americano Donald Trump, que ocorrerá no próximo dia 20 agora de janeiro de 2025. E essa expectativa no mundo inteiro tem essa expectativa devido ao poder que ele adquiriu, ao apoio, às ameaças que ele faz. O mundo inteiro está com essa expectativa. Mas para nós cristãos, nós podemos entender que essa expectativa se deve a um cumprimento profético. Nunca houve, né, em toda a história dos Estados Unidos, um apoio assim tão grande, fervoroso, maciço dos cristãos se destacando para apoiar um poder político, não só pelo apoio, mas por um projeto político também que os cristãos têm para fazer dos Estados Unidos um país cristão, voltar a ser cristão, né? Os Estados Unidos foi fundado como um país cristão, até hoje é um país cristão de maioria cristã, né, protestante, mas que abriu mão digamos assim, dos princípios cristãos, passando a adotar princípios pagãos. E então, diante disso, nós podemos ver que entender que o cumprimento profético descrito na Bíblia, no Apocalipse 13, está se cumprindo, né? Pode estar se cumprindo, quando fala lá que a besta emerge da terra, ou a besta que emerge da terra, e que a gente entende ser os Estados Unidos da América. Então, a partir do dia 21, quando ele de fato tem o seu primeiro dia completo como presidente, já que o primeiro dia vai ser muito tempo durante a posse, e poderá chegar a tomar algumas medidas, mas o dia 21, não só por essa questão, mas outra que nós vamos ver aqui em relação ao calendário, porque dia 21 de janeiro será a data que a besta emerge da terra, como sendo justamente através do governo Donald Trump, os Estados Unidos então passa a despontar agora a cumprir essa profecia de Apocalipse 13. A Bíblia fala, né, Apocalipse 13, de uma primeira besta. A primeira que via emergir do mar, uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a primeira besta é claramente descrita como a Igreja Católica, que perseguiu os cristãos, teve um poder durante 42 meses e que teve então um golpe, né? Teve uma ferida de morte, que foi a separação da igreja e do Estado. E com isso a igreja perdeu o seu poder temporal, o seu poder civil, o seu poder político diante do mundo, ficando restrito só ao poder do Papa, a Igreja Católica. Mas a profecia diz que esse poder será restaurado. E quem vai fazer isso é a primeira besta, que vai fazer com que dará todo o poder, aliás, a segunda besta, a besta da terra, que dará todo o poder, né? Ou seja, o poder que tinha antes o papado para dominar o mundo. Não sabemos como, mas sabemos que vai ser assim, porque a descrição começa assim da segunda besta, né? A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então essa característica dessa besta que emerge da terra, assim como vimos em Apocalipse 12, que o dragão, ao perseguir a igreja, a terra abriu a sua boca e socorreu a mulher, né? No sentido do dragão perseguindo a mulher. E a gente sabe que a perseguição do diabo contra a igreja durante a Idade Média de 1260 anos foi terrível. E então a igreja encontrou um alívio, um escape na descoberta da Nova América, das Américas. E os cristãos em peso, todos que puderam, fugiram para os Estados Unidos, fundando ali essa nação cristã. Então foi quando a terra abriu a sua boca. E dessa terra então surgiu uma nação, uma grande nação que surgiu da terra, ou seja, de um lugar distante do mundo então povoado, né, do mundo que era considerado multidões, povos e línguas, do lugar. Enquanto a primeira besta surgiu das águas, ou seja, de um mundo habitado, né, porque o próprio Apocalipse 17 explica que o mar significa água, né, significa multidões, povos e línguas. Então o velho mundo ali da Europa representa esse mar, e é dali que governou e surgiu a primeira besta. Mas a segunda surgiria da terra, de um lugar árido, isolado, de um lugar deserto, ou seja, onde a princípio é quase inabitado, mas ali então surgiu essa grande nação chamada Estados Unidos da América. Mas então essa profecia de Apocalipse 13 não se cumpriu na sua íntegra, não está totalmente cumprida, apenas descreve
quem é a segunda besta através dessa descrição, mas ela agir como dragão, né, e dar todo o seu poder e autoridade à primeira besta é uma profecia que está para cumprir. É uma profecia que para os nossos dias, e por isso nós podemos entender que através do governo Donald Trump pode estar dando início a essa profecia. Vejamos o que diz o Grande Conflito, página 442, que diz o seguinte: os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo, o símbolo que estamos nos referindo é o cordeiro de 2 chifres que fala como dragão. E a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrantes entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição, que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Então, esse texto nos deixa claramente 2 coisas bem claras. A primeira é que os Estados Unidos, de alguma maneira, vai promulgar leis, decretos, ou até mesmo alterar sua Constituição através de nova emenda, ou suprimir algumas emendas antigas, ou até mesmo fazer uma nova Constituição, para que então o atual presidente tenha poderes a mais do que tem, ou até mesmo possa ter um novo mandato, como ele pretende, talvez, que a gente vai ver mais adiante, mas a princípio a fala é justamente as leis, né, os decretos, a autoridade legislativa e judiciária para impor aquilo que quer que se cumpra lá no país. E isso pode até requerer mudança na Constituição. A gente entende que isso precisa haver, uma vez que os Estados Unidos agirá para suprimir a liberdade religiosa, não se tornando um país ateu, claro, mas para impor uma religião, para impor que o povo observe um determinado dia sagrado, que observe aquilo que essa maior corrente evangélica protestante que apoia o governo civil. Então eles imponham, né, as suas leis e decretos que quer que todo mundo observe e guarde. O segundo ponto é exatamente falar como dragão, né? É exatamente o desenvolvimento dessa nação, seria com um espírito de intolerância e perseguição, como foi antes, né? Ou seja, impor uma religião, perseguir os dissidentes, os contrários, porque vai exatamente achar que os que não querem obedecer, os que não querem seguir o Estado são inimigos do Estado, são aqueles que não querem o bem da nação, que não querem o melhor para o povo. E haverá sempre quem prefira obedecer a Deus do que aos homens, né? Aos homens. E então esse texto aqui deixa claramente essa expectativa, né? De que Donald Trump quer governar, mas governar como digamos assim, um autocrata, um déspota até, porque ele quer impor sua vontade acima das leis existentes. Então, para isso, ele teria que mudar algumas leis da nação. E segundo, ele foi eleito com esse espírito de intolerância e de perseguição a todos que ele quiser caçar, expulsar, perseguir, prender. E a base realmente da vitória de Trump foi um espírito de intolerância, a princípio começando com os imigrantes, mas isso vai, né, aumentar para outras situações. Um outro detalhe que chama a atenção é que nesse dia, esse mesmo dia 21 de janeiro, ocorrerá um alinhamento dos planetas, onde 4 planetas serão visíveis, e 2 por telescópio. Os 4 planetas são Vênus, Saturno, Júpiter e Marte, estarão visíveis a olho nu. O Urano e Netuno também estarão alinhados, mas será necessário um telescópio. Isso é considerado um fato raro na astronomia. É um fato realmente raro que ocorre. Dizem que o próximo evento desse ocorrerá em 2492. Praticamente, então, daqui a 450 anos.
né? Então, existe um outro alinhamento que vai ocorrer em 28 de fevereiro, onde vai ser acrescentado Mercúrio, né, que não está aqui nessa lista. Então, serão 7 planetas no dia 28 de fevereiro, mas nessa aqui serão apenas 6 planetas. O número 6 é para a gente entender que é um número de homem. O número 7 é o número de Deus, né? O número 6 é o número de homem, visto que o homem ter sido criado na sexta-feira. Então, se atribui a essa numeração. E aí então cria essa expectativa devido que um sinal do céu está confirmando esse evento. A gente sabe que a eleição americana ocorre, né, sempre ocorreu no dia 5 de novembro e a posse sempre ocorreu dia 20 de janeiro, mas nunca houve nenhum sinal do céu para dar alguma confirmação ou alguma mensagem sobre a posse dos vários presidentes americanos, como George Bush, Bill Clinton, Joe Biden, né? E mesmo no primeiro mandato de Trump, mas agora nesse há esse alinhamento que está realmente chamando a atenção, porque a data realmente ela é muito, vamos dizer assim, ela traz uma mensagem, essa data. Eu vou explicar como, né? Vou abrir aqui um calendário. Esse é um calendário, eu diria assim, um calendário gregoriano proléptico, ou seja, nós criamos um calendário base, com a regra, né, atual de um calendário gregoriano e retroagimos ao dia da criação, ao ano 1. Se você observar aqui o ano 1, né? E entender que Deus, o primeiro ciclo de tempo que Deus criou foi o ciclo semanal. Então Deus trabalha com semanas. E observe que 6.000 anos vezes a regra do calendário, que é de 365 dias, 24,25, ele dá exatamente 2.191.455 dias. Então, ou seja, 6.000 anos aqui, então, terão decorrido 2.191.455 dias. Isso, quando eu divido por 7, então eu estou vendo quantas semanas tem esse período de dias, e exatamente tem 313.065 semanas, ou seja, o sexto milênio, quando terminar 6.000 anos, ele tem decorrido 313.065 semanas completas. Quando eu digo completa, é de sábado a domingo. Isso quer dizer que o sexto milênio terminará num sábado, é exatamente isso. Se nós virmos para cá, observe que o sexto milênio, deixa eu ver isso aqui, ele termina exatamente nesse dia 455, 2.189.455 aqui, ó. Isso aqui então é quando vai terminar o sexto milênio, que é exatamente um sábado. Perceberam aqui que foi o que a gente encontrou aqui na calculadora. 6.000 vezes a quantidade de dias que tem num ano, que é 365 dias, 20, que isso dá 48 minutos, tantos segundos, né? E quando eu multiplico, eu obtenho então a quantidade de dias que tem decorrido durante 6.000 anos. E essa quantidade de dias, ele é múltiplo de 7, ou seja, semanas completas. Logo, nós chegamos à data de 19 de março de 2031. Isso no calendário juliano, né? Mas no calendário gregoriano, uma vez que ele sofreu aquela supressão de 10 dias, é porque eu fiz aqui uma pequena alteração aqui, e deixa eu me ver. E devido exatamente àquela supressão de 10 dias, com a implantação do calendário juliano, então, no calendário atual, o último dia do sexto milênio, então vai ser dia 29 de março de 2031, certo? Mas vamos explicar aqui essa questão do 21 de janeiro, a data atual. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre esse calendário. No primeiro milênio, no ano 1, vimos aqui que o mundo, né, o primeiro dia que Deus estabeleceu e criou começou com o primeiro dia da semana, né, o ciclo semanal de 7 dias, de 1 a 7. Esse é a primeira semana da criação. Então começou com domingo. Só que não começou como 1º de janeiro, observe que está 1º de janeiro do ano 1, uma vez que o mundo foi criado, o ponto inicial da criação do mundo foi o ponto vernal, que é o início da primavera.
Até hoje, se vocês pesquisar aí, o ano tropical, vocês vão ver que os astrônomos calculam o ano tropical a partir do ponto vernal, ou seja, de uma primavera a outra primavera. E isso não é um ponto arbitrário, mas é um ponto que foi estabelecido desde a criação. E os patriarcas, através dos sumérios, passaram para os acadianos, que por sua vez passaram para os babilônios passaram para os romanos, mas os romanos modificaram no calendário juliano, e o Papa também continuou com essa modificação, né? Na verdade, quem modificou primeiro foi Roma, através de Júlio César. Então, com isso, a primavera atualmente, pelo calendário atual, ela começa aqui entre 19 e 21 de março. Só que o primeiro dia da criação foi o domingo, né? Pelo calendário atual. Então, aqui tomamos o dia 19. Se por acaso o calendário mostrasse que o domingo fosse dia 20 ou 21, seria o dia que devemos tomar, já que foi o primeiro dia da criação, então foi dia 19, os primeiros 7 dias da criação a partir de 19 de março. Esse é o primeiro dia. Então, com isso tem decorrido aqui 77 dias, né? 77 dias dá 11 semanas de 7 dias, né? Então, depois de 11 semanas, aqui 11 semanas de 7 dias dá 77 dias, então eu tenho aqui o calendário do início da criação. E é essa data aqui que eu quero que vocês entendam, quando agora nós vamos aqui para o calendário dos nossos dias atuais. E quero que eu mostrar para vocês aqui, a eleição americana, ela teve início no dia 5 de novembro, né? Aqui é 5 de novembro. Então eu vou datar aqui como o dia 1. Imagine que aqui seja então dia 1º de janeiro, né? Foi dia da eleição americana, 5/11/2024. Então, suponho que aqui foi aquele dia que eu lhe falei, aqui 5 de janeiro. Mas como a criação começa na primavera, nós vamos então para 19 de março, após 77 dias. Então, quando eu volto para o calendário aqui dos nossos dias, 1º de janeiro, suponha, né, que o dia da eleição americana fosse 1º de janeiro, mas o dia real, pelo calendário bíblico, então seria depois de 77 dias. E o que ocorre depois de 77 dias? Aqui, ó. Então é o dia 21 de janeiro, que então começa de fato algo, né? No caso nosso lá, começou a criação. Aqui começa algo, com uma expectativa de exatamente nós demonstramos para vocês aqui no início que é o dia em que a besta emerge da terra, ou seja, é o dia que começa aí o cumprimento profético, não que vai começar tudo de uma vez, né? O que vai vir, o que vai ocorrer ao longo do governo de Trump, ao longo do seu governo, mas de acordo com esse calendário é que nós temos, né, esse entendimento, tudo aqui baseado no calendário, em cálculos de data, não é profecia de tempo, né? Estamos colocando o cumprimento profético dentro de um calendário que está na Bíblia. Esse calendário que nós aqui tomamos por base é um calendário baseado deixa me ver aqui, baseado na Bíblia, né? Aqui montamos o calendário desde Adão, e aí com a genealogia de Gênesis 5, nós chegamos então até Noé, e a partir de Gênesis 11 continua a genealogia de Noé e vai chegar até Abraão, o nascimento de Abraão em 2080, Abraão recebe o chamado com 70 anos, mas apenas ele sai de Ur, né, para em Harã, e depois de 5 anos ele sai de Harã, que vai para Canaã, quando tem 75 anos de idade. E o Êxodo 12, né, me parece 12, 43, 44, liga, né, o tempo da promessa de Abraão. Você lê esse texto junto com Gálatas 3:7 até o Êxodo, são 430 anos. Isso está tudo na Bíblia, né? E do Êxodo até o 4º ano de Salomão, então percorremos aí de que no ano 480 da saída de Israel, do povo da saída de Israel do Egito, isso ocorreu no 4º ano de Salomão, 480 anos depois que o povo saiu do Egito. Então a cronologia bíblica aí é muito precisa, até nós usarmos essa cronologia até chegarmos a Jesus. Então é um calendário que foi montado para que a gente entenda o calendário bíblico, isso tudo baseado em estudo, em cálculo e, claro, em oração, Deus dando direção para a gente entender em que tempo nós estamos.
E de acordo com isso, a gente pode entender também outra coisa fundamental, né? Eu vou zerar aqui, vou dar continuidade só essa data para explicar algo a vocês fundamental. Observe que hoje é 17 de janeiro. 17 de janeiro de 2025, pelo calendário atual, e é uma sexta-feira, né? Esse calendário aqui está certo. Aqui em azul é domingo, aliás, vermelho é domingo, né? Azul é sábado. E como é que eu sei que esse dia ele é sábado, está correto? Se você voltar lá no primeiro milênio, então observe, o primeiro dia é um domingo, o sétimo dia é um sábado. Então todos o número de dias, ele tem que ser múltiplo de 7 para ser sábado. Ó. 7, 14, 21, 28, qualquer dia que tiver em azul, se você dividir por 7, claro, você já vê que 7 é dividido por 7, 14 é divisível por 7, você vai ver 21 é divisível por 7, 28, tá aqui, 35 e sucessivamente. Então, será que esse dia, amanhã no caso é sábado, realmente é o dia de sábado? Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. Amanhã, dia 18 de janeiro de 2025, então tem decorrido aqui 2.189.194 dias. 2.189.194. Se ele for múltiplo de 7, então é sábado, corretíssimo. É um múltiplo de 7. Se você pegar qualquer outro dia, você não vai encontrar esse múltiplo de 7. Observe, eu pegar o dia de hoje, né, 2.189.193 divisível por 7, não é a divisão exata. Então ele não é múltiplo de 7. Se eu pegar o dia de domingo, né, dia 19 de janeiro de 2025, que é 2.189.195 dividido por 7, também não é uma divisão exata. Dessa maneira, nós podemos ter aqui plena certeza de que nós estamos realmente observando o dia certo. O ciclo semanal permanece inalterado. Qualquer calendário que mudar, mas o ciclo semanal é o mesmo. Observe que quando do calendário gregoriano, a quinta-feira, dia 4, era para ser seguida da sexta, dia 5, mas não foi seguida dia 5, foi dia 15, mas foi seguido do dia da continuação do ciclo semanal. A quinta foi seguida da sexta, mudou a data, mas não o dia, não o ciclo semanal. Então, dessa maneira, é que essa expectativa então do dia 21, que eu quis mostrar aqui para vocês, de entender que existe uma mensagem nesse início de ano para a gente entender que é o início de algo, e esse início nós sim podemos entender, né? Podemos entender pela revelação ou pela sabedoria que Deus dá, de que é a besta que emerge do mar. Estamos aí começando um ciclo profético, apocalíptico, e que isso nos traz a esperança da expectativa da volta de Jesus. E imagine nós sabermos que somos a última geração que vai ver Jesus voltar. Isso é para nos encher de alegria, né? Porque senão a gente quer ficar aqui nesse mundo até quando, né? Até quando? Quando fala da volta de Jesus, as pessoas parecem que não querem ouvir, não querem saber que Jesus vai voltar, parece que querem ficar nesse mundo. Não, esse mundo não temos nada aqui para nós. Esse mundo não deve achar nada em nós, e nós não devemos achar nada nesse mundo. Só quando for um novo céu e uma nova terra. Então, nós, como aqui falamos, Estados Unidos, quando iniciasse, quando tivesse para cumprir essa profecia da besta que emerge da terra, ele teria duas características, né, da questão da autoridade legislativa através de decretos, leis, e também a intolerância. E isso a gente já vê de imediato. Com a posse de Trump, observe duas coisas fundamentais aqui, que ele já vai iniciar o governo. Trump prepara cerca de 100 decretos para início do governo. E as medidas devem se concentrar nas políticas de segurança de fronteiras e deportações. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está preparando mais de 100 ordens executivas a serem implementadas a partir do primeiro dia na Casa Branca, em uma campanha de choque nas políticas de segurança de fronteiras e deportações, entre outras prioridades do novo governo. Ou seja, é uma política de intolerância, e perseguição. E qual meio que ele vai usar isso? A sua autoridade, né, através, a princípio, de decretos, até que ele consiga aprovar pelo legislativo e confirmar pelo judiciário, né, pela a Suprema Corte, aquilo que ele quer impor.
mas até que ou até também que ele consiga mudar um meio de governar e de impor leis sem passar por esses poderes. Mas a gente sabe que de uma forma também maravilhosa, incrível, ele conseguiu maioria. Hoje ele tem maioria na Câmara Legislativa, que é o Capitólio. Ele tem maioria no Senado também, né, como se fosse Câmara Alta e Câmara Baixa. Ele tem maioria, comparando ao nosso Brasil, né, ele tem maioria na Câmara de Deputados, tem maioria hoje no Senado e tem maioria no Judiciário também. No seu primeiro mandato ele conseguiu colocar lá, salvo engano, foram três ministros na Suprema Corte. E então ele tem obtido muitas vitórias, né, no Judiciário, inclusive mesmo com as suas condenações, ele permanece ali intocável para governar a nação. Então é algo incrível. E então, com isso, a deportação na velocidade da luz, como a repressão de Trump pode se desenrolar. Então veja que intolerância e perseguição, a princípio, contra imigrantes. Mas isso, conforme a profecia, vai depois cair sobre aqueles que vão recusar a obedecer às leis, a princípio, nos Estados Unidos, com um decreto dominical ou outros decretos lá para que eles querem salvar a nação. Mas quando as leis humanas elas violam ou elas contrariam as leis de Deus, o povo de Deus, os fiéis, vão permanecer fiéis a Deus e não aos homens. E com isso haverá intolerância, haverá repressão, haverá perseguição, haverá prisão, mas o povo de Deus vai estar, não com medo, mas vai estar enfrentando com poder, com força, com voz, porque a verdade de que o mundo está chegando ao fim precisa ser pregada. Mas sabemos que Trump ele teve um grande apoio, né, maciço dos evangélicos, dos protestantes em geral. Hoje a direita e extrema-direita abarcou os evangélicos com os seus, digamos assim, as suas ideologias ou seus princípios conservadores para querer fazer de cada nação, de cada país, um país cristão, digamos assim, ou um país protestante evangélico, ou seguir uma agenda conservadora. Então isso também nos faz entender que esse movimento ele é profético, esse movimento dos evangélicos apoiando o poder civil, conforme o texto que nós vamos ver adiante. Então observe que quando Trump ainda estava em campanha, ele falou algo interessante que talvez nem ele mesmo entendeu o que falou, tentou se explicar, mas ele disse o seguinte: Trump diz aos cristãos que que se o apoiarem, não terão que voltar às urnas. Vamos resolver isso tão bem que vocês não terão que votar de novo, né? Como em outras manchetes lá. Trump diz que apoiadores não precisarão mais votar depois de 2024. Em outra mídia também diz lá, Trump dobra a aposta em declaração de que cristãos não terão de votar de novo após 2024. Como se ele estivesse dizendo que 2024 seria a última eleição americana. Como se ele estivesse dizendo que não teria outra, ou se tiver, quem sabe ainda seja ele até que venha o final. Mas, como eu disse, né, talvez ele nem sabe por que disse isso, quando tentou se explicar, tentou explicar, mas como não sabe por que disse. Em outras palavras, a gente pode entender isso, mas nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos as profecias, nós entendemos realmente o que aconteceu. Na última live que nós mostramos aí, também baseado numa data de que o julgamento dos vivos começou em 7 de janeiro de 2025. Isso também baseado na data de que esse dia 7 de janeiro ele teria a mesma correspondência que 22 de outubro. Observe que se nós fizermos, né, a mesma correspondência lá da criação, como digo, supondo aqui justamente 22 de outubro de 1854 foi quando teve início o julgamento ou o juízo dos mortos. E aí nós entendemos que em 7 de janeiro teve o início o julgamento dos vivos, porque aqui é dia 1º, supondo, né, a mesma relação lá como do calendário do primeiro milênio, aqui fosse 1º de janeiro, mas o calendário real bíblico é 19 de março, quando começa a primavera. Então, 22 de outubro de 2024, ele vai corresponder exatamente aqui, depois de 77 dias, aqui seria o dia 1º de março, né? Entendendo como se fosse aquele ponto vernal, então corresponde aqui a 7 de janeiro. Então,
tem a mesma correspondência depois de 77 dias, né, 11 semanas completa, então tem um início, alguma coisa. E isso foi confirmado através de um incêndio que nós vimos, e esse incêndio entendemos ser o incêndio como um sinal do juízo de Deus, que começou o julgamento dos vivos. Então aqui na terra, inclusive a profecia, do Espírito de Profecia, dizendo que antes de voltar, nações muito ímpias, que já encheram a taça de Deus de iniquidade, elas serão castigadas com fogo, terremoto e incêndio. Então a correspondência também é a mesma, por isso que nós entendemos que essa data tinha essa relevância profética. E aí observe que também quando eu falei essa live na igreja, que um sermão pregado dia 6 de janeiro, que falamos sobre essa data aqui do juízo, e observe o que foi dito lá nessa mensagem. E as chamas, né, tá lá até hoje. Começou, sabe quando, esse fogo? É só, se você pesquisar lá, tá claramente lá, bote lá. Quando começou o incêndio em Los Angeles? 7 de janeiro. Foi a data que começou. Terça-feira. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje é o 6º dia. Segunda, amanhã faz 7 dias. Eu até estava pensando, né, se esse sinal for o sinal do início do juízo, esses ventos que estão alimentando esse incêndio deve durar até amanhã. Pode ser um sinal. E a partir de terça já vai começar a se extinguindo, se apagando, se durar 7 dias. Porque é como o número 7 é um sentido de perfeição. Então, a obra completa de 7 dias quer dizer que foi a obra... Precisou de 7 dias para completar o que era para realmente acontecer. Como diz, tem que esperar, né, para ver se acontece. Se acontecer, então está certo. Né? Veja, a própria Bíblia diz, se alguém profetizar alguma coisa, tem que esperar cumprir. Se cumprir, então... E dessa maneira, diante disso, o que nós vimos é que eu falei, né, como o fogo começou dia 7, mas se você somar 7, 7, 14, né? Claro que numa conta inclusiva terminaria dia 13, mas na conta de você somar 7, 7, 14. Então houve uma expectativa que dia 13 haveria ainda vento, não houve. Dia 14 haveria vento, não houve de novo ventos. E aí então o fogo que já estava começando a diminuir. E o que acontece é que no dia 15, exatamente, né, no outro dia depois, do dia 14, dia 15, uma reportagem já confirma aqui, né, que as condições climáticas em Los Angeles melhoram e dão respiro aos bombeiros. E um trecho dessa reportagem diz o seguinte: os avisos de bandeira vermelha que alertam sobre o perigo extremo de incêndios florestais expiraram em toda a área de Los Angeles no final da quarta, dia 15. Então, quando eles viram que o fogo não tinha mais perigo, porque os ventos que não vieram mais, aqueles ventos que sopraram o fogo, que espalharam, que queimaram, então não veio mais. E isso realmente trouxe assim uma certeza de que foi um fogo do juízo, que ele fez com que durante 7 dias ele queimasse. E isso nos ajuda a aceitar, né, que Deus está dirigindo os acontecimentos para que se cumpra a sua vontade, e nos alimenta a expectativa de que está perto a sua vinda. Observe que Trump ele traz uma expectativa mundial. Aqui a reportagem diz o seguinte: Trump retorna ao poder sob expectativa de vasta reviravolta na ordem mundial. Ele está aí querendo anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, tomar o canal do Panamá, assumir ali o Golfo do México. Então ele está agindo de uma maneira que o mundo está temendo e tremendo diante dele. E diante da ameaça de usar toda a força no Oriente Médio para trazer os reféns de Israel de volta, o Hamas, né, procurou fazer logo um pacto de paz com Israel. Porque Israel já está lá praticamente quase que eliminando completamente o Hamas. Ainda não conseguiu, mas sabe que se os Estados Unidos entrar de vez na briga, então eles não teriam chance nenhuma. E isso, né, tudo isso cria essa expectativa no sentido mundial. E concluindo, né, existe outro trecho aqui do Grande Conflito, página 445, que diz o seguinte: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas.
embora a gente saiba, né, que existe uma corrente religiosa muito grande, muito forte nos Estados Unidos, que querem emplacar o projeto 2025, né, como um projeto conservador, ou seja, né, é um projeto que tem o apoio dos evangélicos, dos crentes lá do estado dos protestantes. Então, mesmo independente disso, mas o apoio em geral de todos os cristãos, independente desse projeto, é fundamental para o cumprimento dessa profecia. Porque esses cristãos apóstatas, não é esses que nos fala aqui, o protestantismo apóstata, não é o protestantismo que abandona a fé, mas aqueles que chegam a negar a Bíblia para apoiar o homem, para apoiar projetos humanos, para apoiar ideologias humanas, mesmo que se diga conservadora, mesmo que sejam cristãos, mas daqueles que dão as costas a Deus e a Bíblia, mas continuam com um fervor de quem está do lado de Deus, mas apenas é um zelo humano. Mas isso a gente está vendo realmente acontecendo em nossos dias, né? O apoio dos evangélicos em geral, dos protestantes, ao poder civil, na política, que tem feito com que hoje as eleições sejam decisivas ou decididas pelos evangélicos. É como se dissesse hoje que ninguém governa hoje, são os evangélicos. Quem perdeu o apoio dos evangélicos não governa, não ganha eleição. E está sendo fundamental no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. A questão da direita ou ultradireita está sempre crescendo, porque é isso que é um cumprimento profético. E diante disso, a gente entende, diante desse apoio, diante desse cumprimento profético, de que os Estados Unidos está despontando para cumprir essa profecia. A besta do Apocalipse, né? A besta da terra, a besta que emerge da terra, do Apocalipse 13. E quando então juntos, né, a primeira e a segunda besta vão com isso governar o mundo, né, já que a cura da ferida mortal é quando houver essa união da igreja, e vai então com isso haver um tipo de um governo mundial, uma autoridade universal para enfrentar as crises que virão ao mundo. Os Estados Unidos vai estar como de testa, né, ou seja, de frente, e o mundo vai então copiar, porque as decisões que os Estados Unidos tomar nesse governo Donald Trump para enfrentar as crises e o que virá pela frente, diante do sucesso que ele vai ter, o mundo vai copiar as medidas a serem adotadas, principalmente um decreto dominical que faz parte do cumprimento profético aí de Apocalipse 13, né? Porque só vai comprar e vender quem tiver a marca da besta, e todos que se recusarem a adorar a imagem da besta estarão passivos de morrer. A imagem da besta, como vimos, são os protestantes que apoiam o governo, e esses protestantes vão querer exigir do Estado que crie leis contra aqueles desobedientes, rebeldes, contra os dissidentes que não querem aceitar, que não querem seguir as leis do Estado para salvar a pátria ou para o melhor para a nação. E esses evangélicos conservadores vão perseguir o verdadeiro povo de Deus que estará aqui no mundo, sendo obediente a Deus, porque importa obedecer a Deus que é os homens. Tudo isso eu quero que vocês entendam que estamos perto de ir para casa, que o nosso Deus está voltando, as profecias estão se cumprindo. E o que queremos é só alertar vocês, não há nenhum outro interesse. Então, se vocês creem, se vocês aceitam, acreditam, eu peço a vocês que se inscrevam aí, que dê seu like para que essa mensagem se espalhe, se expanda, que vá longe, e o povo de Deus vai entender. O povo de Deus vai entender. Antes que vocês comentem ou critiquem, orem, estudem, peçam a Deus sabedoria, porque o que está sendo aqui mostrado é aquilo que nós procuramos buscar através de estudo, pesquisa, acima de tudo, de oração, e pedindo a Deus que assuma a frente para transmitir essa mensagem ao seu povo. O seu povo vai entender, o seu povo vai aceitar a mensagem.